Bom, pessoal, eu estou aqui e vou analisar o vídeo da Michelle Bolsonaro. Editei, porque são duas partes, então o vídeo aqui está completo e eu vou analisar com vocês esse vídeo. Vamos lá, vamos ouvir o que ela tem a dizer. Olá, esse vídeo será longo, porque não tem como ser diferente. O detalhe faz toda a diferença, em especial nesse momento. Eu precisava falar com todos vocês, em especial com as mulheres de bem que nos acompanham. Não foi fácil chegar até aqui. Tentei o silêncio, escolhi a paz. Para não expor a minha família, fiquei calada por muito tempo. Não é bem assim, né, Michelle? Você não está calada o tempo todo, nem por muito tempo, porque você, quando apareceu, e as poucas vezes que você apareceu com um comportamento bastante diferente do seu comportamento enquanto era a primeira-dama, sempre ali apoiando o Jair Bolsonaro. Mas tem um limite para o quanto uma pessoa consegue suportar ataques e mentiras. Mas esses ataques ocorrem justamente porque as pessoas não gostaram de determinadas exposições. Você está só um exemplo mais grave, na minha visão. Aquele beijinho no rosto de um inimigo figadal do presidente. O grande responsável, depois do Adélio Bispo, pelos sofrimentos que o presidente tem tido nos pós-operatórios. Aliás, eu tenho apenas uma pergunta: por que tirou o doutor Macedo do tratamento do presidente? Porque toda vez que o presidente Bolsonaro precisava de uma cirurgia, o Macedo resolvia e ele ficava um longo tempo sem problemas. Gostaria que você tivesse falado sobre isso também, mas não falou, né? Especialmente quando essas mentiras envolvem o seu nome, o sofrimento do seu marido, da sua família e deturpam o trabalho que você entregou de coração. Até agora eu tentei não expor a família, pensando muito no meu marido. Mas você expôs várias vezes. Tanto que o pessoal que é bolsonarista raiz fica tiririca do brejo com você, né? E aí parte para o ataque. Eu confesso que eu tento evitar ao máximo falar sobre você e sobre as suas aparições esporádicas, mas hoje eu estou reagindo aqui, né? Mas não dá mais. Então eu vim para falar. As pessoas que sabem o que aconteceu se dividiram em dois grupos. Um me dizia: conta tudo. As pessoas precisam saber a verdade. O outro dizia: fica quieta, não vale a pena. Eu tentei ficar quieta, mas percebo a maldade de alguns que se dizem defensores e aliados do meu marido, mas que plantam narrativas maldosas e mentiras descaradas envolvendo o meu nome. Sem respeito, sem pudor, sem vergonha. Não me deixaram viver em paz no momento mais difícil da minha vida. Inclusive, ignorando o pedido que o próprio Jair escreveu em uma carta para que parassem com os ataques. Ele está sabendo de tudo e vê a situação que tenho enfrentado. Será que está sabendo de tudo mesmo? Será que ele sabe daquele beijinho, né? Ele sabe daquela singela homenagem que você publicou ontem ao pastor da sua igreja, dizendo que nem Salomão, nos tempos de reinado, viveu e se apresentou tão esplendoroso quanto o seu pastor, e também alguns posicionamentos que desagradam bastante aqueles que principalmente esperam de uma mulher que é cristã um comportamento de mulher sábia, aquela que edifica o lar. Eu sei que eu estou fazendo uma cobrança que talvez não seja a melhor, né? Mas muita gente pensa assim, principalmente com o seu comportamento repetitivo em algumas situações. Mas, enfim, né? Então hoje, a verdade vai iluminar o que foi escondido na escuridão das notícias falsas e nos ataques irresponsáveis. Para que todo o contexto fique claro, eu preciso voltar um pouco no tempo. Tudo começou em 2023. O meu marido estava voltando dos Estados Unidos. Ele ia assumir a presidência de honra do Partido Liberal. Ele e o presidente Valdemar conversavam sobre os rumos do partido, o que ficou para trás, o que ainda podia ser construído. E perceberam uma lacuna: as mulheres.
Um público enorme, poderoso e que ainda viu Jair com desconfiança. Não tinha uma estrutura partidária que falasse de verdade com elas. Foi nesse momento que o meu nome surgiu. Eles me convidaram para assumir o PL Mulher como presidente nacional. Eu aceitei, mas fui muito honesta. Olhei para o meu galego e disse: Jair, você sabe que eu não assumo missão para viver um faz de conta. Eu já sabia o tamanho do que estava sendo o pedido e eu tinha visto de perto na caravana Mulheres com Bolsonaro em 2022 idealizada pela nossa governadora Celina Leão para ajudar na eleição do meu marido. Ao lado de Celina, Damares, Tereza Cristina e tantas outras guerreiras, eu vi o que era levar essa mensagem de esperança viajando pelo Brasil inteiro. Uma popularidade que você conquistou durante 4 anos de mandato de Jair Bolsonaro, em que você teve realmente um comportamento assim exemplar. Todo mundo idolatrava a Michele exatamente pelo comportamento de primeira-dama, uma primeira-dama envolvida com as doenças raras, com as crianças, com a qualidade de vida das mães solteiras. Enfim, você realmente ali demonstrou ser uma lutadora, uma agente política importante ao lado do presidente Bolsonaro, também na defesa da vida, contra o aborto. Mas a sua popularidade está sendo atacada exatamente pelo comportamento que você está tendo a posterior desse período como primeira-dama. Era sacrifício real, era entrega real. Ele olhou para mim e disse que sabia que seria difícil para todos nós, mas que era necessário. E assim eu fui, assumi esse chamado mesmo sem ter experiência partidária. O que eu encontrei pela frente era maior do que eu imaginava. O PL Mulher existia no papel, mas na verdade tivemos que começar praticamente do zero. Percorri o Brasil inteiro. Instalamos os diretórios nos estados, empossamos presidentes estaduais e municipais, demos capilaridade e representatividade ao movimento que hoje, sendo um dos mais recentes, se tornou o maior movimento político partidário de mulheres no Brasil. Pois é, e você podia estar usando toda essa capilaridade para dar suporte à candidatura do Flávio Bolsonaro, mas até agora foram só alfinetadas, foram só espetadelas, né? Foram participações inadequadas, eu diria, em postagens, né? E desagradando especificamente o pessoal que apoia e ama o Jair Bolsonaro. Pensa nisso um pouquinho, Michele Bolsonaro. Pensa nisso. Nós pintamos o Brasil de rosa e os resultados vieram. Nas eleições de 2024, elegemos 45,8% mais mulheres do que em 2020. Com pouco mais de um ano de trabalho, foram 1.005 mulheres eleitas. A semente que plantamos começou a dar frutos. E fico feliz quando vejo esse fruto chegando a todos, incluindo ao pré-candidato Flávio, que hoje é bem recebido e apoiado por nossas meninas do PL Mulher nos estados. É muito emocionante ver que as mulheres estão se engajando para transformar a política. A gente não tem visto isso nas redes sociais, especialmente no Twitter, né? As mulheres que dão suporte ao Flávio Bolsonaro são normalmente as que estão fora do núcleo partidário, que, aliás, o seu Valmamar, o presidente do partido, não segue muito o combinado com o presidente Bolsonaro. Aqueles combinados que ele escreve nos bilhetinhos, tipo aquela carta que ele pediu para não te atacarem. Ele também pediu que o Valdemar indicasse o Pollon como senador pelo Mato Grosso do Sul. Não é? Puxa vida. Mas isso não é relevante nesse momento, né? É exatamente para isso que nós estamos trabalhando. Mas o tempo foi passando e as coisas foram ficando mais pesadas. Vieram as medidas injustas contra o meu marido, a retirada das suas redes sociais, as proibições de contato com outros políticos, a tornozeleira, a limitação de visitas, a primeira prisão domiciliar, a condenação. E aí você vai dar beijinhos
no algoz do Bolsonaro, isso caiu mal, né? Caiu muito mal. Novas cirurgias, o tormento da Polícia Federal. Cada uma dessas palavras representa um dia real, uma noite real, uma dor real que eu e a minha família vivemos e ainda estamos vivendo. Enquanto ele estava preso em casa, sem poder percorrer o país, sem poder ir às ruas, sem liberdade, ele me pediu que eu continuasse levando a mensagem dele, que eu continuasse viajando e levando uma voz de esperança para os nossos apoiadores no Brasil inteiro. A ausência dele nos nossos encontros gritava mais alto do que qualquer narrativa dos nossos perseguidores. Ele chegou a me pedir para cancelar algumas viagens quando ele desconfiava que algo ruim pudesse ser feito contra ele enquanto eu estivesse fora. Então ele pedia para eu ficar em casa, e eu ficava. Eu quero fazer uma pergunta. Você estava em casa quando o deputado Nicolas Ferreira foi visitar o presidente Bolsonaro e, coincidentemente, havia um drone da Globo fazendo imagens do presidente Bolsonaro naquela garagem, sentadinho na cadeira, de frente para o deputado, que segurava um celular. Você estava em casa? Só uma pergunta. E olha que aqui eu tenho muitas concordâncias com você, sabe? Eu tenho, você vai ver que eu concordo com você em muitas coisas lá na frente, mas por enquanto eu tenho essas perguntas que fazer. Eu tenho que fazer essas perguntas, né? Mas para um estado em especial, ele não só pediu que eu fosse, ele me enviou como missão. Porque era um povo pelo qual nós dois temos um carinho muito especial, o povo cearense. E eu fui. O que aconteceu depois foi um dos dias mais difíceis da nossa vida. A medicação que o meu galego estava tomando deu reações inesperadas. Ele ficou fora de si e acabou mexendo na tornozeleira. E isso resultou na transferência dele para a Polícia Federal. Meu marido foi arrancado de casa. Um dia que nós nunca esqueceremos. E logo depois desse dia, pessoas que se diziam fiéis ao meu marido, que se gabavam e lucravam por se dizerem bolsonaristas, se apressaram em me atacar, em me humilhar, em dizer que eu estaria, desculpe a palavra, cagando para o meu marido. Isso existe mesmo. Muita gente que colou no ombro do presidente Bolsonaro como um papagaio de pirata e, fatura muito. Fatura, inclusive, em dólar e também fatura acabando por conseguir cargos públicos, né, em eleições. Isso você tem razão. Nessa parte aí, eu nunca responsabilizei você. Aconteceu, porque realmente um pós-operatório com tantas consequências ruins para o corpo, né, e para a mente do presidente Bolsonaro, fora toda a situação, realmente ele pode ter sido vítima exatamente de toda essa medicação, né, de toda essa medicação. E, infelizmente, você não estava lá, mas sobre isso eu nunca culpei. Essa tranquilidade eu tenho. Alguns desses influenciadores estavam nos Estados Unidos e de lá induziam pessoas ao erro e comandavam os ataques gratuitos covardes contra mim. E eu não conseguia entender por que estavam fazendo aquilo comigo. Eu estava fazendo exatamente o que o meu galego me pediu para fazer. Como alguém que diz amar o líder pode atacar a esposa que está cumprindo a missão que ele determinou? A nossa vida mudou muito com a prisão do meu galego. E havia alguns compromissos que tinham sido assumidos antes. A filiação de Mariana Carvalho no Maranhão e o lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão no Ceará foram alguns deles. Eu falei diretamente com o meu marido sobre cada um desses compromissos. Eu disse a ele que queria apoiar o Girão, pela sua fidelidade às pautas conservadoras, pela coerência que ele representa com as pautas da direita, totalmente oposto ao que o Ciro defende. E ele me autorizou. Em matéria de política, eu faço somente o que eu e ele combinamos. Isso é uma coisa importante a ser dita, né? Mesmo antes de você entrar para esse embate aí contra o Ciro, pelo qual eu apoio indistintamente a sua posição, né? Eu apoio desde o início, porque esse sujeito é um atraso para o Ceará. É um sujeito mentiroso, boquirroto, criminoso, não é? E que é hiperofensivo
ao presidente Bolsonaro. Sempre foi. E é um verdadeiro invejoso, né? Nunca, jamais, em tempo algum, terá a popularidade que o presidente Bolsonaro tem e o amor dos brasileiros pelo presidente Bolsonaro. E assim eu voltei ao Ceará. E o Ceará tem uma outra história à parte, uma história que vocês também precisam ouvir com atenção. Em 2024, o PL disputava a Prefeitura de Fortaleza. Nosso candidato era o deputado André Fernandes. Assim como estão fazendo com o Girão, todos diziam que ele não tinha chance, mas a direita ignorou isso e apoiou o André de corpo e alma. Era uma eleição apertada e havia uma rejeição significativa ao André por parte das mulheres. Eu nunca votei e jamais votarei nesse rapaz. Não gosto dele, não gosto do trabalho dele, não gosto do viés de caráter dele. Diziam que ele era machista e que não respeitava as mulheres. Foi nesse momento que entrou em campo a vereadora Priscila Costa, presidente estadual, e a minha vice-presidente nacional do PL Mulher. Uma mulher honrada e fiel defensora da vida e das pautas conservadoras. Priscila é uma política exemplar, atuando, acho que pelo segundo mandato, na Câmara dos Vereadores de Fortaleza. Eu sou muito grata a ela, especialmente porque ela recebeu, não sei de que forma, né, mas ela recebeu o áudio de uma aula que estava sendo dada a professores de creche e pessoal de apoio nas creches de Fortaleza, creches municipais. E quem acompanha o meu trabalho há mais tempo sabe que no início de 2020, eu fiz uma denúncia gravíssima aqui, que me causou muitos prejuízos, né? Porque eu recebi uma onda de ataques dos petistas de plantão, no caso, na época, também eram os pedetistas de plantão, porque o Roberto Cláudio era o prefeito e a prefeitura que promoveu o tal curso das creches que recomendava, através de apostila, um certo comportamento inadequado aos profissionais da educação básica infantil, que era uma espécie de comportamento abusivo, vamos dizer assim. Eu não vou repetir aqui o que as cartilhas mostravam ou recomendavam, porque o vídeo está aí no meu canal, está antigo, quem quiser que procure. E eu fui muito perseguida por isso. Inclusive, foi considerada fake news, né? Porque as pessoas diziam que a minha notícia era inventada, mas perseguiram, o material ficou jogado no chão lá na delegacia e nada aconteceu, porque o Ministério Público acabou, estranhamente, arquivando a denúncia. Enfim, nesse aspecto aí... Priscila tinha acabado de ser eleita vereadora. Eu sempre apoiei a Priscila Costa para candidata ao Senado, sempre, porque o candidato do presidente do PL do Ceará está se preocupando em colocar a família, e o pior é que é uma família sem preparo, né? Na política. Por quê? Porque a pretensão de André Fernandes é um dia ser Ciro Gomes. As pessoas que entendedores entenderão. Ele está cuidando do seu próprio mandato. Em vez disso, dedicou-se integralmente à campanha de André, aproximando o público feminino, diminuindo a rejeição, abrindo portas que estavam fechadas. O trabalho da Priscila fez uma diferença real e significativa. Não vencemos a eleição por muito pouco, mas nos mantivemos firmes aos nossos valores. André... Vou dizer a minha opinião, tá? Graças a Deus, esse rapaz não conseguiu a prefeitura de Fortaleza, porque eu não acho que ele fosse ser muito diferente do atual prefeito. E não estou dizendo com isso que eu tenha votado no candidato do PT. Jamais dei meu voto para petista. Jamais. Mas não confio na ambição desses jovens que decidiram fazer da política um concurso público para conseguir um cargo, que paga muito bem, e meter a mão num cofre público com uma certa juventude pode disparar uma ambição que a gente sabe que leva à perdição. Enfim, essa é a minha opinião, tá? Chegou a outro patamar com a ajuda e a dedicação da Priscila. E o que ela recebeu em retribuição é revoltante.
Reconhecer, ser grato e retribuir o bem a quem nos ajuda é sinal de nobreza e de lealdade. Mas o agradecimento a Priscila parece estar vindo em forma de perseguição e desprezo. Ingratidão é uma palavra que cai muito bem no comportamento do deputado federal, sabia? Eu sei de gente que foi vítima dele, de acordos na campanha para a presidente, que está no prejuízo até hoje. Está no prejuízo até hoje. Ele não cumpre acordos, pelo menos com o pessoal de direita, que dá apoio a ele. Agora está processando todo mundo aí da periferia. É esse o tipo de candidato que as pessoas no Ceará querem para representá-lo na Câmara Federal? Para mim, não serve. Deixa eu te mostrar o tamanho dessa injustiça com o número. Em 2026, serão 54 vagas para o Senado Federal. Em comparação, se aplicarmos a regra dos 30% para candidaturas femininas, teríamos direito a 17 vagas para mulheres no partido. Eu pedi apenas 3. Priscila Costa, Carol de Tone e Bia Kisses. 3 vagas de 17 que poderíamos ter. E tem sido uma batalha diária para manter essas 3. É a mesma questão do Marcos Polon. O presidente assinou uma cartinha dizendo que queria o Polon candidato a Senado lá por Mato Grosso do Sul. Mas o Valmanar insiste em dar a nominata para um cara do PSDB com uma carreira de escândalos de corrupção. Chato isso, né? Isso é muito desgastante. Em especial nesse momento que o meu marido e eu estamos enfrentando. Deixa eu ser clara sobre a indicação da Priscila. Essa candidatura foi muito bem definida por 3 pessoas. Meu marido, eu e o presidente Valdemar. Não foi sugestão, foi preferência, foi decisão. E decisão baseada no potencial da Priscila Costa. Jair definiu que o PL disputaria as 2 vagas do Ceará, uma com Priscila e a outra com o pai do André. O que aconteceu depois foi que, aproveitando-se da prisão do Jair, começaram a trabalhar para eliminar a Priscila da disputa, cedendo a vaga dela para garantir uma aliança com Ciro Gomes. Isso mesmo, o Ciro Gomes. Eu preciso parar aqui e fazer uma pergunta. Se o André queria agradar o Ciro Gomes, por que ele não ofereceu a vaga do seu próprio pai? Será que ele acha? É o que eu falei agora há pouco. E ele é ele e outro, que você vai citar o nome aí. Os 2 têm a mesma ambição, se tornarem os coronéis, os novos coronéis do Ceará. Preste bem atenção no que você vai falar. E eu também, nisso eu concordo de 0 a 100 com você, sem uma vírgula. Apoiar e fazer esse acordo espúrio, além de ter interesses por trás, também, vamos dizer assim, vai ser chutado se por acaso o Ciro Gomes vencer. Eu não acredito nessa vitória. O PT tem muito dinheiro para gastar comprando voto. Acha que retirar a vaga de uma mulher seria mais justo e fácil? Que fique registrado para sempre. Enquanto ainda estava preso no 19º Batalhão, o meu marido mandou um recado claro, que foi repassado à direção do partido e ao senador Rogério Marinho. Ele disse: Priscila será candidata. O número 222 deverá ser dado a ela. Não é vago, não é interpretável, é um desejo. Vou contar uma coisa se você não sabe. Existe uma grande mulher, uma grande figura pública e uma agente política que foi secretária de Estado de Saúde e Trabalho do governo do presidente Bolsonaro. Sofreu todo tipo de ataque na CPI do Covid. O nome dela é Mayra Pinheiro, e eu não estou falando aqui em nome da Mayra Pinheiro, mas é uma pessoa que eu gostaria de ver como candidata a deputada federal. Mas ela não pode ser candidata a deputada federal. Sabe por quê? Porque o presidente do partido no Estado, o jovem probo, que fez acordo político maduro com um coronel do Ceará,
não permite que ela seja candidata a deputada federal. Então, ela vai ter que sair como deputada estadual. Tá bom para você? Mulher. É uma ordem do líder. Vejam bem, a palavra mais recente do meu marido em relação às candidaturas no Ceará é essa. Não honrar essa determinação do meu marido será um ato de traição contra Jair Messias Bolsonaro. O Valmamar continua traindo o presidente em várias outras escolhas. Venha de quem vier. Agora, muitos falam da polêmica no evento do Ceará. Eu vou te contar o que aconteceu lá. Eu aplaudi e defendi a sua posição. Eu não gosto do Eduardo Girão, mas reconheço que ele é um homem que foi um senador de primeiro mandato, que foi muito atuante em defesa de algumas pautas essenciais para aqueles que têm valores morais, éticos. Eu discordo dele no posicionamento das armas, né? Eu, inclusive, numa entrevista, perguntei, mas por que isso? Por que o senhor não aprova armas? Ele alegou para mim que a filha dele estudava num colégio nos Estados Unidos, onde houve um tiroteio. Então, por isso, ele ficou meio que traumatizado. Ele falou. Mas eu acho que isso não tem nada a ver conosco. Porque lá, as pessoas que cometem esse tipo de crime ou são mortas ou são presas. Aqui, a gente teria, pelo menos, a chance de se defender, já que o Estado hoje é completamente dominado pelo narcoterrorismo. Essa é a minha opinião. O senador Eduardo Girão é uma pessoa diferenciada, um homem que, quando todos cediam, ficou de pé defendendo a vida desde a concepção, as causas conservadoras e a lei. Bom, é o que eu falei, ele não defende a causa do armamento e também pediu o impeachment do presidente Bolsonaro. Então, aí já tem muitos pontos contra ele. Eu vou votar nele. Eu já declarei meu voto aqui. Não voto pelo fato de ser indicação sua ou não ser. Eu voto porque eu escolho os candidatos, independente de partido. Mas acho que ele não tem a menor chance. Gostaria que tivesse, mas o povo do Ceará, principalmente o povo mais pobre, vende votos. E foi assim que o André Fernandes, inclusive, perdeu a eleição para a prefeitura de Fortaleza. Se você não sabia, fique sabendo. Cada voto chegou a custar R$500. Lealdade ao meu marido, mesmo quando essa lealdade tinha um custo alto. Girão é o único verdadeiro representante das pautas da direita na disputa pelo governo do Ceará. No dia do lançamento da sua pré-candidatura, estavam presentes vários representantes do PL, inclusive o presidente estadual André Fernandes. Fiquei até feliz, eu pensei, talvez haja uma chance de o partido apoiar o Girão no primeiro turno. Não se trata de interferência, mas sim uma mostra do que seria mais coerente, mais fiel aos nossos valores. Ainda que aparentemente não houvesse grandes chances, como ocorreu no início com André Fernandes, a proposta seria apoiar, no primeiro turno, o candidato que defende fielmente os nossos valores. E era só isso que eu e o meu marido queríamos. No segundo turno, os nossos eleitores, pessoas de bem, poderiam se unir a todos os demais para derrotar o candidato do PT. Mas o que eu não sabia ainda era o que estava sendo acordado nos bastidores. Não pelo meu marido, não com seu conhecimento atualizado, porque ele, infelizmente, estava preso. Mas certamente esse acordo aí tem a mãozinha do corrupto Valmamar. Essas pessoas não tinham mais contato com ele. A última palavra sobre o Ceará, ele falou a mim e eu transmiti a cúpula do partido. Voltando ao evento, enquanto ele ocorria, eu percebi algo que me tocou fundo. Havia muitas senhoras mais idosas, de cabelos brancos, usando camisetas com o rosto do meu marido, olhando para mim, olhando para o André, olhando para o pai dele e dizendo em voz alta: Michele, Ciro não. Quando o André e o seu pai foram discursar, as vozes ficaram mais altas, mais incisivas e diziam: Ciro não. Vaiavam e chamavam de traidores. Eu fiquei ali assistindo aquelas mulheres, aquele povo simples, fiel, que não negocia convicção por aliança pragmática.
Quando chegou a minha vez de falar, eu me dirigi ao André Fernandes. Eu gosto dele, eu não falei por raiva. Falei por respeito, porque respeitar e gostar de alguém é também ter coragem de dizer o que precisa ser dito. Eu fiz elogios sinceros, critiquei o ato, a aliança precipitada com o Ciro, e não a pessoa. E encerrei elogiando novamente o André, a Bela, o Carmelo e todos os jovens ao redor dele. Alguns acharam que eu não deveria ter falado. A maioria esmagadora, porém, disse que eu estava certa. Basta ver como as redes reagiram. Mais de 90% das menções do dia foram positivas àquele gesto. Mas, independentemente disso, posteriormente, pedi perdão ao André por eventualmente tê-lo magoado. Magoar nunca foi a minha intenção. Quando o evento terminou, eu voltei para Brasília. E durante o trajeto de volta, aconteceu algo muito ruim. Algo que eu não esperava. Algo que doeu de um jeito que palavras custavam a descrever. Uma punhalada. E é nesse momento que entra na história o meu enteado Flávio. Ver o que estavam fazendo no Ceará contra um candidato leal e contra uma mulher fiel, ambos da direita, foi ruim. Mas o que aconteceu quando voltei para Brasília foi muito pior. Antes de seguir, eu preciso que você entenda bem o motivo pelo qual eu não poderia ficar calada diante de uma aliança com Ciro Gomes no primeiro turno, enquanto temos um candidato verdadeiramente de direita que, com o apoio que o André tem, seria um candidato competitivo. O Girão, vamos combinar a verdade, o Girão não é de direita, ele tem algum posicionamento de conservador, porém, ele é um cara de centro, tá? Ele é um cara de centro. Isso para não dizer centro-esquerda, mas essa também é a minha opinião. Eu voto nele por causa do caráter que ele demonstrou na defesa de algumas pautas importantes. Eu vou repetir. Ele foi um grande senador e, para primeiro mandato, ele apareceu e bem. Eu, inclusive, na última vez que entrevistei, perguntei a ele se ele iria conversar com o presidente. E ele me disse que iria conversar com o Bolsonaro para decidir, inclusive, se viria para o PL do Ceará. Mas ele acabou indo para o Novo, né? Não é questão de política, é questão de coerência. Ciro Gomes foi o principal responsável pelo processo que levou à inelegibilidade do meu marido. Durante a pandemia, numa live com outros esquerdistas, ele incentivou e conclamou as pessoas a chamarem o meu marido de genocida e pediu... É um canalha. Eu não gostaria de usar uma palavra aqui que é terrível, mas é um entendeu? Eu não quero vocalizar esse som, mas Ciro Gomes é um... que repetissem isso o tempo todo. Ele chamou o meu marido de ladrão de galinhas, de corrupto, de burro, de jumento. Disse que Bolsonaro roubava gasolina. Disse que as esposas de Bolsonaro seriam todas ladras. Disse que os filhos do meu marido, os meus enteados, eram corruptos, que eram ladrões. E deu a eles um apelido: ovos de serpentes nazistoides. Pois é, isso é que eu não consigo entender. Se aliar justamente a um cara que é extremamente ofensivo, que causou toda essa cisânia. O povo que apoia verdadeiramente o presidente Bolsonaro no Ceará não vota nesse sujeito. É por isso que eu digo, ele não vai vencer o governador do PT aqui. Ele não vai vencer, porque ele não vai ter votos. Simplesmente isso. E é uma oportunidade jogada fora. Jogada fora. Podiam escolher algum nome bom dentro do PL aqui para fazer uma candidatura própria. Provavelmente, talvez ficasse para um segundo turno, quem sabe. Mas Ciro Gomes é um cretino, um boquirroto, um canalha, tá? Um paspalho. Quem vota nesse sujeito e quem vai dar o voto também para eleger esse deputado é um idiota.
É um idiota. Essa é a minha opinião. E eu faço questão de destacar aqui. Essa é a minha opinião. Essas foram as palavras de Ciro Gomes sobre os filhos do meu marido. Sempre foi um corrupto. Eu conheço o Bolsonaro. Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete dele. O que o Bolsonaro está com medo? Está com medo porque esses filhos dele são tudo bandido. O que está acontecendo é que os filhos do Bolsonaro são tudo bandido e o fogo está chegando perto. Não, e sinceramente, né? Foi governador, pulou do cargo para governador, sempre colado no saco do Tasso Gereissati, aí botou o irmão dele, que várias denúncias aqui de desvio de dinheiro, enriquecimento ilícito, enfim. A gente sabe que o ex-governador, que gosta de se gabar de ter sido ministro, que assinou lá o Plano Real, não participou de nada este bosta. A verdade é essa. Fala, inventa números, tira do rabo números que diz e fala com autoridade só para enganar quem não entende nada, nem de economia, nem de política. Esse cara é uma farsa, é um imbecil Gomes. E agora, como se nada tivesse acontecido, os filhos defendem uma aliança com o candidato que deixou o pai deles, o meu marido, inelegível e humilhado. Tem mais. Durante a pandemia, ele insinuou que pastores e padres que prestassem assistência religiosa às pessoas deveriam ser presos. E quando vieram as arbitrariedades, as prisões, as condenações injustas do 8 de janeiro, incluindo a do meu marido, o Ciro Gomes se alegrou. É para se unir a esse homem que o PL do Ceará está abandonando um candidato legítimo da direita? É para se unir. Acabei de falar. Essa garotada que se elege não tem nenhuma expertise de vida, nunca teve um salário na vida, um salário ali de gente trabalhando de verdade. Aí, né, sabe como é que é? A vaidade, o poder, todo mundo adulando. Ai, deputado, tira uma foto comigo. Ai, eu te amo, deputado. Sabe como é que é, né? Unir a esse homem que estão perseguindo e tentando retirar da disputa uma mulher nordestina, mãe de 4 filhos, que dedicou tudo ao movimento em defesa da vida? Já que a aliança com o Ciro é tão boa, por que o André não disponibiliza a vaga do seu próprio pai? Estranho, né? Por que só a mulher tem que ceder? Não dá para aceitar. E foi exatamente isso que me assustou quando cheguei a Brasília. Vi as postagens do Flávio contra mim nas redes sociais. Palavras duras, tom agressivo, defendendo André Fernandes e, em consequência, apoiando a aliança com o homem que chamou a ele, a mãe e a seus irmãos de corruptos e de ovos de serpentes nas estoides. E não foi só ele. Os irmãos vieram juntos, de forma coordenada, com textos bem parecidos uns com os outros. Pareceu combinado, premeditado. Peguei o telefone, procurei mensagens do Flávio. Procurei uma ligação perdida, procurei qualquer sinal de que ele tinha tentado falar comigo antes de falar para o Brasil. Não tinha nada. Eu fiquei triste, porque eu não imaginava que eles teriam essa reação. Eu redigi uma nota, disse que lamentava se eles se sentiam afrontados, que respeitava a opinião deles, pedi perdão, mas disse também, e vou repetir aqui, que eu tenho o direito de achar errado uma aliança com quem sempre se declarou inimigo do pai deles. Tenho o direito de ser coerente com os valores que eu acredito. Eu não vou trocar valores por pragmatismo político oportunista. Também não estou impedindo ninguém de fazê-lo, mas acho errado fazê-lo no primeiro turno. Ciro não... Eu sou como você, eu sou purista. Se a gente tem a pretensão de melhorar o Brasil, a gente tem que realmente, a cada eleição, tirar as sementes putrefatas, para que elas parem de se reproduzir. O pior, elas não reproduzem novas frutas, elas reproduzem vermes. Esse é que é o problema. Se a gente não purificar, a gente vai viver colhendo frutas podres. Não terá meu apoio nunca, e na minha opinião, não deveria ter de ninguém da direita que apoia Bolsonaro. Mas essa é apenas a minha opinião, e eu tenho direito de tê-la. Voltando ao Flávio, telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele.
Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Nesse aspecto, eu concordo com ele. Eu concordo que você tem todo o direito à sua opinião, como eu não abro mão da minha opinião política, ok? Nesse ponto, estamos empatadas. Agora, com relação ao Flávio, se ele foi grosseiro com você, eu creio que seria melhor vocês resolverem isso sem trazer isso a público. Uma conversa franca, uma conversa séria. Ele está aí na casa do presidente, na sua casa, praticamente toda vez que está em Brasília, porque ele tem autoridade para isso e autorização para tal, porque ele atua, né, no caso, como advogado do presidente Bolsonaro. Era para vocês acertarem essas arestas, apararem essas arestas, inclusive com o presidente Bolsonaro, mediando vocês. O que não dá é para acontecer o que aconteceu depois, né? Cheio de alfinetada daqui, alfinetada dali, e ele tentando contemporizar, porque para nós aqui, bolsonaristas, eu vou repetir aqui o que eu digo sempre, eu não gosto do Flávio Bolsonaro, eu não gosto dele como político, mas eu vou votar nele porque é uma indicação do presidente Bolsonaro, ele não me apetece como tal. No caso aí, por que, Regina? Porque eu acho ele moderado. Eu acho que ele conversa muito. Eu preferia uma atitude mais tipo Jair Bolsonaro. Essa é a minha posição. É por isso que eu recusei e bati na sua posição nas vezes que foi conversar com o sujeito, né? O sujeito careca, o demoníaco, como cumprimentou aquele canalha na cerimônia lá no TSE. Isso pegou muito mal para a gente. E a gente está assim, achando que você, eu falo por mim, né? Está meio que sob o controle. O presidente está meio medicado, né? Vamos dizer assim, eu não sei exatamente o grau da medicação dele, e a gente pode pensar, porque é o que eu penso, que você se sobrepõe exatamente no controle. Mulher, né? Manipulação, enfim. Estou falando a minha opinião. Você falou a sua, eu estou dando a minha. Não estou te ofendendo, mas a gente tem essa necessidade e você vai apanhar muito por conta disso, porque você não está correspondendo em determinadas atitudes. Por conta desse apoio ao Flávio, por conta de não aparar essas arestas dentro de casa, né? Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi. Fiquei na minha e assim... Não ficou na sua. Você começou a alfinetar, né? Com um postzinho no Instagram, dizendo, eu me sinto tão assim, esgotada, porque estou tratando aqui no meu velho, eu estou pensando aqui quem é que vai cuidar de mim quando eu estiver velha. Minha querida, um casamento, a Vera, e você sabe disso porque você é cristã, né? É na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Pelo menos de você é o que se espera, né? Permaneço. Eu sou presidente nacional do PL Mulher. Fui convidada pelo meu marido e pelo presidente Valdemar. Eu percorri o Brasil inteiro, instalei diretórios em todas as 27 unidades da federação, ajudei a eleger 1.005 mulheres em 2024, um aumento de 45,8% em relação a 2020. Mas para ele e alguns que o cercam, eu não entendo de política. Tudo bem. Aliás, aqueles que cercam o Flávio Bolsonaro parecem estar trabalhando muito contra ele, né? Muito. Se ele não acordar antes da campanha efetivamente começar, não sei se vai rolar essa eleição. Não sei nem se rola segundo turno. Só rola um segundo turno, pelo menos na minha visão, porque o outro tem uma rejeição muito grande. E aí as pessoas vão ver, né? Quem é que tem chance? Zema? Caiado? Renan? Não. Então vai ser Flávio Bolsonaro, 22. Eu me recolhi e desde esse dia ele não me procurou mais. Eu também não procurei, porque estou respeitando o que ele falou e é só isso. Agora vou desmentir as narrativas e notícias que circulam na imprensa. Eu sei quem as planta, eu sei quem são as fontes. Eles me tratam como se eu fosse idiota,
como se eu fosse alguém que chegou ontem, mas eu não sou. Eu sei mais do que eles pensam. Primeiro, eu nunca pedi, cobrei ou condicionei desculpas públicas de ninguém. Não preciso disso. Eu já liberei o perdão faz muito tempo. Eu não carrego rancor no coração. Não parece. Pensa aí. Não parece que você liberou o perdão e que não carrega rancor. Eu entrego tudo nas mãos de Deus. Todo o mal que me fazem. É ao meu Deus que essas pessoas prestarão contas. Mas preciso que você entenda uma coisa. E isso é importante. Perdoar não é o mesmo que esquecer ou querer continuar o relacionamento. São coisas completamente diferentes. Posso perdoar alguém de coração e ainda assim reconhecer que aquela relação não é saudável. Ok, mas você não acha que existe um foco principal que deve ser visto em primeiro lugar? É o Brasil. Nesse momento, a gente tem que esquecer o umbiguinho, a vaidade, a arrogância. Esquece o umbiguinho, Michele. Foca na nova independência do Brasil, porque se a gente continuar nas mãos desses criminosos do PT, a nossa liberdade, a liberdade do nosso querido presidente Bolsonaro, vai ficar cada dia mais distante de nós. Perdoa de verdade, ou se não, pelo menos nesse momento em que se precisa do seu apoio, porque, como eu disse, tem muitas mulheres que não veem as falhas que eu, infelizmente, vi e vejo. Então, eu te peço, esquece a vaidade, esquece as briguinhas familiares e faça por um bem maior. Não quer fazer pelo Brasil, que eu nem acho que o brasileiro mereça tanto, porque tratar o presidente Bolsonaro como tratou, deixando ele nas mãos daquele canalha, daquele criminoso que deu o golpe no Brasil, né? o Moraes, e junto com os seus cúmplices ali no Supremo Tribunal Federal, é ruim, né? Vamos fazer um esforço. É o que eu falei, eu não gosto do Flávio, vou votar sim. Se fosse o Jair Bolsonaro, eu votava sorrindo de orelha a orelha, né? Mas é o Flávio, é o que ele escolheu. E se ele escolheu, ele deve saber por que o fez. Não é? E as pessoas vão votar no Flávio exatamente porque foi o presidente que escolheu. E que eu espero que o Flávio eleito seja pelo menos 50% do que o presidente Bolsonaro foi para nós. Isso é o que eu espero. Perdão é libertação, não é obrigação. Segundo, não estou exigindo que se desfaça nenhuma aliança no Ceará, mas que adiem para o segundo turno. Eu sou contra ela, mas essa é apenas a minha convicção. Se a direita quer se unir para derrotar o PT, tudo bem, mas a coerência obriga que isso aconteça apenas no segundo turno. É preciso dar chance ao candidato que verdadeiramente se enquadra e defende os nossos valores. Já disse que considero um erro, uma traição aos valores das pessoas de bem. Mas os caciques do partido no Estado estão ignorando o perigo. Cada um responderá pelos seus atos. É o que eu estou falando. São ainda aprendizes de coronéis. É só o pessoal esperar mais uns 5, 10 anos que eles vão estar assim, ó, na ponta da linha para se tornarem os futuros Ciro Gomes, Camilo, Tasso Gereissati, coronéis. É o que essa garotada tem a ambição de ser. E você sabe como é que mandam os coronéis aqui na política, né? Mandam não só mandam prender e mandam soltar, e também tem a chave do cofre. Ciro Gomes já provou inúmeras vezes não ser confiável. E ele não esconde isso. Semana passada, declarou na revista Veja que Bolsonaro e Lula são iguais. Pois é. E olha, eu digo mais, hein? Esse sujeito, se virar, coisa que eu repito, não será. Vão perder essa eleição. Vão tomar. Se ele, por acaso, viesse a ser governador novamente,
No dia seguinte, ele faz aliança com o PT. Mas no dia seguinte, esse cara não tem caráter. É só uma questão de tempo para ele se voltar contra a direita. Todos foram avisados, em especial dentro do partido. Não, e ainda dá entrevista dizendo: os meus bolsonaristas. Porra, quem se coloca nesse lugar, sinceramente, não é bolsonarista nem aqui, nem na Casa do Chapéu. E serão lembrados disso. Terceiro, o Flávio vai à minha casa toda semana. Mais de uma vez. Se ele realmente quisesse falar comigo, já teria falado. Se Exato. considerasse necessário o meu apoio, já teria conversado. Flávio, ela te jogou no canto do ringue. Agora você precisa, meu querido, tomar uma posição, né? Na minha. Continuarei recolhida. Quarto, as tais fontes espalharam para a imprensa que eu teria ficado com raiva porque queria ter sido candidata. Primeiro que esses fofoqueiros vazadores não têm convívio comigo, não me conhecem direito e não sabem o que eu penso. Segundo, minha prioridade agora não são candidaturas. Minha prioridade agora é cuidar da minha família, do meu marido que está precisando de mim. Olha, então por que você divulga e compartilha coisas do Nicolas? Por que você vai visitar o Gayer? Que todo mundo sabe que esse pessoal, sabe, tem uma ambição própria. E o Nicolas, então, ele quer a bancadinha do Nicolas, porque tu sabe, né, que ele quer dar uma rasteira no presidente Bolsonaro. Aliás, já deu, né? Meu futuro político está nas mãos de Deus. Ele providenciará tudo. E quando for o momento de decidir o que quer que seja, sou eu mesma quem falarei. Não preciso de porta-voz. Entendo. Tudo isso que falei nesse vídeo aconteceu antes da indicação feita pelo meu marido. Os fatos são anteriores e não tem nada a ver com escolhas e cargos. Tem a ver com respeito e consideração. Mesmo depois de todas essas coisas, eu abençoei a escolha do Jair e a pré-candidatura do Flávio, nas mesmas redes sociais nas quais ele e os irmãos me atacaram e onde também foi publicada a entrevista dele me chamando de desrespeitosa e autoritária. Como eu disse, eu aprendi a conviver com isso. Perdoo os que me fazem o mal e permanecerei no meu lugar. Não é o que tem demonstrado, volto a repetir. Tentem conversar, eu acho que o Flávio agora tem que se posicionar. Tem que te procurar e acertar essas arestas, porque isso vai ser fundamental, porque isso vai ser usado por Lindbergh, entendeu? Vai ser usado por Janones, né? Então, a gente precisa acertar essas arestas. Isso é urgente. Atenção, Flávio Bolsonaro, procure a Michele Bolsonaro imediatamente e fale na frente do seu pai, para que haja realmente um entrosamento. Se não pelo Brasil, pela própria saúde do nosso amado Bolsonaro. Porque eu acho que vocês estão deixando de lado a saúde do presidente. E digo isso sobre você e sobre o Flávio. Mas tem uma última coisa que preciso dizer, o que dói de um jeito diferente de tudo que falei até aqui. O grupo de maledicência coordenada a partir de quem está no exterior continua agindo e me atacando todos os dias. Alguns deles até continuam aparecendo em fotos com o Flávio. Eles fazem postagens e vídeos retirando do meu nome o sobrenome Bolsonaro, na tentativa de me atingir. Não me atingem. Eu sei quem eu e o meu marido somos. Mas será que eles pensam no que estão provocando na vida da minha filha? Ela é uma adolescente que acompanha tudo, que lê tudo e que sente tudo. Será que na irresponsabilidade deles, eles imaginam o que estão fazendo com ela? Claro que não. Eles não se importam. Para eles, tudo é política. E uma política que não existe em função do ser humano. Esse tipo de política não serve para nada, além de egoísmo. É importante entender que eu não mando recados. Quando eu tenho algo a dizer, digo olhando no olho como estou fazendo agora. Eu não gosto de mentiras. Nunca. Então, faça isso conversando com o Flávio na próxima vez que ele te procurar. Porque nesse momento, agora, ele tem que te procurar. Nunca gostei. O meu Deus é o caminho, a verdade e a vida. E quem vive por ele não se agrada com as mentiras. Falei quase tudo o que precisava ser dito.
A verdade está aqui, para quem quiser ver. Aqui do meu lugar, eu sigo cuidando do meu marido, cuidando da minha filha e servindo ao meu país da forma como posso. Essa é a minha missão. E dessa, só Deus me tira. Por último, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer publicamente, de maneira muito especial, as minhas presidentes estaduais e municipais por todo o empenho e dedicação à nossa missão e pelo apoio que vocês têm dado à pré-candidatura do Flávio. Vocês são o verdadeiro alicerce da nossa nação. São a força delicada que transforma o mundo. Vocês definem hoje o futuro do nosso país. Continuem firmes nesse propósito. As dificuldades nos fortalecem e a esperança tudo vence. Eu amo a vida de cada uma de vocês, mulheres alicerçadas. Que Deus os abençoe, que Ele abençoe as famílias brasileiras e que Deus abençoe o nosso amado Brasil. Bom, eu dei aqui a minha opinião interagindo com vocês aqui, né, e com o vídeo da Michelle Bolsonaro. Eu até, quando assisti esse vídeo, eu publiquei um texto que eu escrevi e que resume mais ou menos o que eu disse aqui nesse encontro com vocês, né? Tá aqui, ó. Eu vou ler para vocês aqui, tá? Sobre este vídeo, a posição contra Ciro Gomes, sempre concordei. O sujeito é um criminoso, sem valores morais ou éticos, boquirroto, mentiroso e desonesto. André Fernandes é um arrivista, para quem não sabe o que é um arrivista, é aquele que é capaz de pisar no pescoço da própria mãe, do próprio filho ou da filha, né, para chegar aonde deseja. Ambicioso e capaz de qualquer coisa para conseguir o que quer. Tá? O objetivo dele final, e de outros do PL aqui no Ceará, principalmente os mais jovens, é se tornar um Ciro Gomes, um coronel cearense. Sobre os jovens citados, não vejo maturidade em nenhum deles para representarem uma população que tem, em média, 40, 45 anos de idade. Eu não consigo entender que o povo escolha representantes que nunca souberam que é um trabalho na vida, uma carteira assinada, e eu falo isso sempre aqui. Enfim, essa juventude, para mim, copia o que há de pior na politicária. Então, a mim não convencem. Né? A Priscila Costa sempre foi a minha candidata ao Senado, não por sua causa, né? Porque sempre que eu perguntava quem vai ser, as pessoas diziam, a Priscila vem como candidata, e eu voto nela por dois motivos. Pelo trabalho que ela vem realizando na política, é uma pessoa que representa muito bem os cidadãos de Fortaleza na Câmara Municipal, e também porque ela me ajudou bastante quando me repassou o áudio da tal aula sobre aquele caso da prefeitura na Secretaria de Educação. Sobre o Flávio, eu acredito que ele deve ter agido como você afirmou. Não vejo necessidade de duvidar da sua palavra. Mas você não ficou quieta como afirma, né? Passou a dar alfinetadas, demonstrando que não seguiu o direcionamento do marido, o presidente Bolsonaro, que escolheu o seu filho mais velho para a disputa ao Planalto. E você insiste em negar apoio. Pode não apoiar, mas vai ser cobrada por isso, né? Aguente. Se continuar nessa sua posição, você vai continuar sendo atacada. Mesmo em alguns pontos, tendo total razão. Justamente por apoiar pessoas que estão demonstrando também preocupação com o próprio umbigo, né? E o objetivo maior é a gente livrar o Brasil e a vida de nós, brasileiros, dessa gangue criminosa chamada PT. Por fim, não acho que você, como ex-primeira-dama, entenda realmente, tenha maturidade política para criar uma bancada feminista. Porque o que a gente vê da Damares, da Celina Leão, enfim, com escolhas equivocadas, né, para secretário de Cultura ou Comunicação lá de Brasília, é uma coisa muito esquerdista para o nosso gosto, né? Mas, enfim, algumas atitudes e falas suas também mancharam a boa lembrança do comportamento que você tinha quando você era esposa, você ainda é, né? Mas quando você era primeira-dama, correto é quando você era primeira-dama durante o mandato do presidente Bolsonaro.
em eventos, entrevistas e postagens no seu Instagram, que a gente acaba comentando, isso é que fere de morte aqueles que amam o presidente Bolsonaro. Bananinhas, dizendo que não sabe quem vai cuidar de você na sua velhice e outras cositas mais, né? Então, nós verdadeiramente amamos o presidente Bolsonaro e lutamos pela liberdade deles e de todas as vítimas desses que usurparam o poder no Brasil. O verdadeiro golpe de Estado foi dado no dia 9 de janeiro de 2023. É óbvio, e foi dado por aquele filho de Satanás que está lá, mandando e desmandando, e que quer, inclusive, mandar o presidente de volta para a prisão. Enfim, quem é que vai tirar esse homem de lá? Quem? Eu só não acho legal você ficar visitando o sujeito, né? Nem dando beijinho nas bochechas do canalha. Essa é a minha opinião. Assim como você deu a sua, eu dei a minha. Você pode concordar comigo, né? No caso aqui, a minha audiência pode concordar comigo ou pode discordar. Mas agora, se me ofender ou ofender a primeira-dama aqui, a ex-primeira-dama, não vai ficar legal. Coloque a sua posição. Dê uma opinião baseada naquilo que você tem visto, né? E se vierem aqui os comedores de capim, serão devidamente banidos. Então, você deixa o seu joinha se você gostou, deixa o seu dislike se você não gostou desse react aqui. Se você quiser também me ajudar com qualquer valor, você sabe sempre que eu ainda não estou sendo monetizada. Muita gente, inclusive, tem um limite para responder perguntas. Eu, sempre que possível, faço isso sem superchat, sem nada. E faço de boa, né? Infelizmente, a gente tem que viver. Isso aqui também é um trabalho. E isso compromete o meu tempo, né? Mas, enfim, você faz o que você quiser aqui nesse vídeo, mas eu tenho evitado os palavrões, eu peço que você também evite. Dê a sua opinião sincera. Se você concorda com a Michelle, eu não vou apagar, não vou bloquear. Se você discorda de mim, também não vou apagar, mas não me xingue. Não me xingue, porque isso eu não vou permitir. E se concorda, coloque as razões pelas quais você concorda. Tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Então, hoje não tem live, tem só esse vídeo, tá, pessoal? Tchau.